Havia um reino onde todas as pessoas pareciam felizes, exceto Catarina, uma princesa que não se conformava com aquele que considerava seu pior inimigo, o tempo. Dia após dia, ela passava horas reclusa em seu quarto, com a esperança de encontrar uma fórmula que a deixasse jovem para sempre. Os alquimistas do castelo já não sabiam mais o que fazer, já que a fórmula da juventude eterna parecia impossível para eles. Pendurado na parede do quarto de Catarina havia um autorretrato que fora pintado por um bruxo antes de morrer na forca. Embora o quadro fosse proveniente de mãos consideradas malditas por todos, Catarina não fora capaz de queimá-lo na grande fogueira, tamanho era o seu encanto pelo objeto. Sua admiração era notória, a ponto de preocupar aqueles que flagravam ela conversando com a face de si mesma, pois qualquer manifestação débil ou atípica aos padrões de sanidade naquela época poderia ser considerado blasfêmia e suas consequências obviamente seriam catastróficas. Catarina passava horas a fio prostrada diante do retrato na parede. Seus olhos brilhavam de encantamento, entretanto, seu coração não era feliz. Desejo ser bela para sempre, sussurrou ela, suspirando em seguida com o medo de que seu desejo jamais fosse possível. Conformada com a decepção de seus devaneios, pelo menos naquele instante, caminhou para a porta, cabisbaixa. Foi quando ouviu uma voz a lhe chamar. Catarina. Estranhamente era sua voz que falava, e isso a fez ressaltar com o susto. Com a mão sobre o peito, a princesa de olhos azuis e cabelos ruivos e ondulados virou-se para o retrato e nada mais viu ou ouviu, além de uma figura inerte e silenciosa. Quem disse isso? Indagou, esquadrinhando todo o ambiente com um olhar amedrontado. Sem resposta, achou que sua obsessão talvez a tivesse enlouquecendo. Tamanha beleza jamais perdurará as ações do tempo, disse a voz. Catarina percebeu que sua própria voz saía do retrato. Entretanto, sua figura permanecia sempre inerte, como deveria ser. Estou eu enlouquecendo? Disse em voz alta. Não se preocupe, princesa. Não és a loucura seu pior castigo. Eu sei, por isso lhe imploro, como tornar tanta beleza eterna. Impossível. Então nada mais poderei fazer a não ser ceifar minha própria vida, pois envelhecer é pior que a morte. Já que estás determinada a pagar qualquer preço pelo que desejas, lhe darei uma chance. Seja o que for, eu farei. Traga-me o coração do rei, e sua beleza será eterna. Como ousa proferir tamanha blasfêmia e desacato? Esquece de que sou a princesa deste reino e que posso ordenar que lhe queimem na fogueira? Traga-me o coração de seu pai, insistiu a voz. Ao dizer essas últimas palavras, a voz calou-se e nada mais restou além do retrato pendurado na parede. Ao passar dos dias, Catarina tentava retomar a conversa com o sinistro objeto. Tudo em vão. Por que insiste em me ignorar, maldita? Tomei a decisão. Lhe trarei o coração do rei, pois minhas noites se tornaram tormentas. Catarina deixou o quarto levando consigo um punhal
um plano arquitetado na cabeça e o silêncio do retrato. No dia seguinte, o rei passeava pelo bosque. Foi quando Catarina se aproximou sorridente. Há muito eu queria falar com o senhor, papai. Tenho uma dúvida e gostaria de consultá-lo. Pode falar, princesa, disse o rei com um olhar paternal. Achas que sou a mulher mais linda deste reino, papai? Não, minha filha. Eu tenho certeza. E o que o senhor seria capaz de fazer para garantir que tamanha beleza seja eterna? Eu daria a minha vida. Ora, dê-me um abraço, papai. O rei abraçou a princesa, que retribuiu com um suspiro. Em seguida, a dor da punhalada rasgou a alma do rei, enquanto a lâmina rasgava sua carne. Antes de sucumbir ao chão, o rei tentou dizer alguma coisa, entretanto não pôde. Seu corpo já não tinha mais vida. Catarina permaneceu em silêncio, assim como o bosque orvalhado. Depois ajoelhou-se contra o peito do rei e retirou o coração. Diante do retrato, Catarina mostrou uma caixa com o coração do rei. Está feito, falou decidida. Não, princesa, ainda falta uma coisa. O que mais devo fazer então? Coma o coração. Não basta o que fiz? Faça, insistiu a voz. Catarina ficou olhando para o órgão a sangrar sobre a palma de sua mão, que estranhamente começou a pulsar como se ainda estivesse vivo. Seus olhos vidrados brilharam intensamente, então abriu sua boca salivante e mordeu com desejo o coração do pai. O sangue sujou o decote do vestido azul celeste e manchou o chão. De repente seus dedos começaram a formigar e sua voz ficou presa. Logo todo o seu corpo jovem formigava por inteiro e suas pernas estavam imóveis. Sentiu uma onda de medo e euforia. Foi quando seus dedos começaram a esvair-se como poeira. Então os braços e todo o resto até estar resumido em um monte de poeira preta pairando no ar. Pouco a pouco, a poeira fora sugada pelo retrato da princesa, que por fim resultara em imagem tão vívida e deslumbrante que todos naquele reino passaram a visitar aquele quarto diariamente para contemplar por horas tal encantamento. Há quem dissesse que o objeto era mal assombrado, tamanho era seu realismo. Jamais se soube da identidade do assassino do rei, tampouco o paradeiro da princesa.